Boa noite a todos. A Escola Judicial fica muito honrada e muito feliz com a presença, em primeiro lugar, do nosso ilustre palestrante, Dr. Alisson Leandro Mascaro, da Universidade de São Paulo, e também com a presença de todos vocês, meus colegas, magistrados e servidores. É um final de tarde, muito interessante, mas caiu essa chuvarada e eu fiquei um pouquinho preocupada, mas vejo que vocês são realmente de fé, não é? E sempre respondem com o melhor ânimo, não é? Aos reclamos da nossa Escola Judicial, que nada mais faz do que tentar aprimorar a formação de cada um de nós. Então, eu, sem mais delongas, vou passar, desde logo, a palavra ao professor Alisson Mascaro. Vou ler, ele resumiu muito o currículo dele, mas é para a gente ganhar tempo mesmo, vocês todos conhecem ele, não é? Professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutor e livre docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, USP, autor, entre outros livros, de Filosofia do Direito e Estado e Forma Política. Nós temos uma banquita ali de livros para os interessados e hoje o nosso tema é Direito do Trabalho, Economia e Política na Atualidade. Eu renovo os meus agradecimentos, professor Alisson Mascaro, e a sua gentileza. É uma honra, de fato, tê-lo conosco. E agradeço aos nossos conselheiros, doutora Brígida, doutor Marcelo, aos meus coordenadores acadêmicos, não é, doutor Adriano e doutor Marcelo Caum, e a todos os juízes e servidores que aqui estão presentes, sem deixar de mencionar a querida Patrícia Sanfelice, do MPT, e a Valdete, da FEMARX. Doutora Tânia Rechtzigel. Então, vamos lá para a nossa aula. Eu vou me sentar ali ao lado do doutor Marcelo, e muito boa noite a todos. Beleza. Muito boa noite a todas e todos. Eu quero dizer da profunda alegria em estar aqui no TRT do Rio Grande do Sul, na Escola Judicial. Doutora Carmen, obrigado muito por este convite. Em seu nome eu cumprimento a todos os desembargadores e desembargadoras, magistrados e magistrados, aos procuradores do trabalho aqui presentes, servidores do Judiciário. E quero dizer da minha grande satisfação e da minha alegria ao encontrar aqui amigas, amigos, companheiros, e é uma felicidade grande compartilharmos esta reflexão. Doutora Brígida e doutor Marcelo, em vosso nome cumprimento aos desembargadores aqui do tribunal. Querida Valdete, permita-me chamá-la assim, em seu nome cumprimento aos magistrados aqui do tribunal. E quero aproveitar esta ocasião para dizer a todos os presentes da importância de estabelecermos um marco de reflexão acerca do nosso tempo. Muitos consideram que a ação jurídica e a ação política se fazem apenas com a prática cotidiana, ou então, outros assim o imaginam, fazem apenas com o enfrentamento dos problemas conforme os problemas se apresentam para nós. Se assim fizermos, senhoras e senhores, falando em específico do caso da Justiça do Trabalho e do Direito do Trabalho, a cada dia virão coisas novas e a cada dia seremos surpreendidos por absurdos que até então não imaginávamos, e nós só reagiremos a esses absurdos da pauta da sociedade. Eu não preciso me estender muito para falar do caso brasileiro, dado que o caso brasileiro, para alguns e algumas, em algum momento é sensível. Existem pessoas que vivem no ambiente do seu tempo e que muitas vezes são reclamadas pelo tempo. A informação que nós recebemos de mundo
É a mesma informação que se dá a todos e num momento como o presente, há pessoas que se incomodam em imaginar que nós vivemos um estágio de decadência institucional ou social. Até porque isso nos afetaria. Vivemos nas instituições que estão em decadência. Eu posso, então, para conforto emotivo e psíquico de algum dos presentes, eu posso dizer do caso dos Estados Unidos, onde há alguns anos nunca se imaginou um nível de desplante de frases ou de políticas públicas ou de ações governamentais, como separar uma mãe e 2 filhos, porque entraram na fronteira do México com os Estados Unidos, a mãe é posta a 100 quilômetros dos 2 filhos e os 2 filhos são postos em jaulas, é exatamente isso, em pequenas gradezinhas, e um filho e um irmão não pode abraçar o outro porque é uma política de Estado que ninguém se abraça. Bem, isso aconteceu faz 1 ano e continua acontecendo. Há 10 seria inimaginável que nós disséssemos que isso acontecia nos Estados Unidos. Nós falaríamos, talvez em Guantánamo, que é Estados Unidos, mas é lá longe. E, senhoras e senhores, nós vemos um festival de horrores acontecendo. E, via de regra, nós somos reclamados a tomar posição em face dos fatos, quando os fatos já se deram. Qual é a importância do pensamento mais alto acerca do nosso tempo? É a possibilidade de entendermos que linhas de força movem a nossa história, quais são os motores e as articulações desse nosso tempo histórico e como nós podemos ter armas para resistir e para atuar num sentido de transformação. Eu, nesta noite, falarei às senhoras e aos senhores um quadro que certamente é horrível, tratarei sobre coisas horrendas, mas eu quero dizer aqui, senhoras e senhores, que já cansei de descrever o horror do nosso tempo e de dizer que nós estamos de derrota em derrota já há muitos anos no quadro social brasileiro. Eu quero dizer uma palavra muito de esperança antes de eu começar a dizer dos horrores da nossa realidade. É tão absurdo o quadro que nós vivemos, como é absurdo e possível também um quadro radical de transformação das condições do nosso tempo. Eu quero dizer da minha profunda esperança, porque esses frangalhos da vida política, jurídica e institucional nacional, esses frangalhos nos permitem observar que o mundo vai mal e as pessoas vão mal, e também nos permitem vislumbrar uma ação social de tal modo inesperada em algum momento, que talvez daqui a alguns anos nós sequer saibamos hoje pensar o que será a nossa realidade jurídica, social, política e econômica em tempo breve, no decorrer da próxima década, por exemplo. Eu tenho muita esperança de que nós não simplesmente choremos o tempo histórico, mas nós entendamos o que move esse tempo histórico e quais as possibilidades de transformação da nossa realidade social. Tenho falado aos tribunais do trabalho no Brasil, às escolas judiciais, ao TST, e com muita alegria eu venho a Porto Alegre para compartilhar com todos, em primeiro lugar, um diagnóstico. E eu quero fazer aqui o estabelecimento filosófico da importância do diagnóstico. Senhoras e senhores, não são todos que fazem o diagnóstico correto do presente. Eu falo a essa plateia querida de magistrados e magistradas, de trabalhadoras e trabalhadores do Poder Judiciário, das procuradorias aqui presentes. Tenho certeza, pelo olho e pela reação das senhoras e dos senhores, que nós compartilhamos um certo mínimo de compreensão da realidade. Mas há pessoas que assim não o fazem, e daí vem a primeira questão central. Só é possível agir no mundo com ciência. E as pessoas estão errando, não só no remédio a dar para a doença, estão errando na constatação da doença, estão errando no diagnóstico. Nós estamos, via de regra, fazendo análise das instituições jurídicas, políticas, sociais e econômicas,
mediante um discurso moralista. Esse é o pior diagnóstico. Que vem a ser esse diagnóstico moralista? Por que governantes não dão atenção ao direito do trabalho, então o direito do trabalho está perecendo? Por que pessoas não enxergam a mão calejada de um trabalhador pobre, elas olvidam, esquecem que este pobre tem que ter direitos? Por que as pessoas se aposentaram aos 33 anos, são só hipóteses fantasiosas e genéricas, então elas creem que um pobre tem que aposentar com 75? Por que alguém é banqueiro, crê que não precisa aposentar porque é gostoso morrer trabalhando, e morrer trabalhando, no caso de um banqueiro, é ficar fazendo aplicação em computador como se fosse joguinho de videogame, destruindo vida alheia e tendo lucro. E não lembra que alguém está cortando cana. Não é equivalente cortar cana até 80 anos do que fazer joguinhos de aplicação financeira em Singapura e em Nova York com a vida dos outros, explorando a economia mundial. Esse discurso moralista serve só para uma questão. A maioria do povo só entende o mundo, ou então foi constituída para compreender a sociedade, exatamente segundo uma ordem moralista. Vejam que todo momento de decadência social, isso aqui não é só no Brasil, é no mundo, as pessoas são sensibilizadas por argumentos como: alguém é corrupto, alguém não é corrupto. Tal coisa é feita de modo correto ou não correto. Não sei se já chegou aqui no Rio Grande do Sul, mas lá em São Paulo existe uma velha utilização de coisas como pessoas do bem. É um argumento recorrente isso. Enfim, então há pessoas que são do bem e pessoas que não são do bem. O que varia, e isto já em outras coisas, como festa do bem. E, portanto, festa do bem é uma festa mais ou menos dada para alguém arrecadar comida para uma instituição de caridade. Muito bem, senhoras e senhores, eu estou dizendo aqui que o discurso das pessoas é separar pessoas boas e más. Isso aqui é mais ou menos um discurso de 5 anos de idade na forma adulta, de tentar entender a política a partir de Homem-Aranha, Super-Homem, Mulher Maravilha versus os bandidos da história em quadrinho. Peculiarmente, e me permitam aqui dizer, isso aqui está sendo gravado e sei que será visto por tantas outras pessoas, quase sempre eu tenho a gentileza de dizer o quase, eu sou tentado a dizer sempre, mas eu vou dar a atenção ao quase. Quase sempre as pessoas do bem são as piores possíveis. Eu não vou dizer sempre, porque eventualmente alguém se considera do bem e se sente ofendido com a minha afirmação. Excluindo quem está me ouvindo e se considera do bem, o resto em geral, que é do bem, a história diz com os piores juízos de avaliação acerca da sua condição. Não é possível salvar as condições do trabalho e do trabalhador com argumentos moralistas. Não basta dizermos nós que o trabalhador trabalha muito e é calejado pela vida, e a mão está calejada, o coração está doente e tem ruga no rosto. Isto não é suficiente. As pessoas não se confortam com coisas como estas, e eu quero aqui propor às senhoras e senhores um problema que é ainda pior. Valdete, que foi minha querida aluna de doutorado na USP em São Paulo, me acompanha já há muitos anos. Eu debato muito em alguns dos meus livros e reflexões sobre uma condição psíquica da realidade contemporânea que foi descoberta pela filosofia e pela psicanálise nos últimos 30 a 40 anos. Essa descoberta é do meio da década de 80 e de lá até hoje vem cada vez mais se desenvolvendo. É a descoberta daquilo que se chama, por boa parte da melhor filosofia, de razão cínica. Esta razão cínica vem em conjunto, vem atrelada a um outro fenômeno da sociabilidade contemporânea, que é o fenômeno psicanalítico do narcisismo. Narcisismo e razão cínica, em geral, são lidos por muitos teóricos, filósofos e psicanalistas como os dois principais sintomas deste tempo contemporâneo. Eu vou antecipar só agora uma categoria que desenvolverei daqui a pouco, mas narcisismo e o cinismo, esta razão cínica, são os sintomas patentes de uma sociedade capitalista pós-fordista. Esta nossa da crise das condições da reprodução social capitalista. Que tem a ver
este cinismo e este narcisismo com o discurso moralista, que é a análise recorrente que as pessoas fazem sobre o direito do trabalho. Este cinismo, em primeiro lugar, olha para a sociedade e, via de regra, estabelece as melhores afirmações sabendo que elas não param de pé. Isso no plano da política é bastante imediato. As pessoas apregoam qualquer coisa sabendo que não as cumprirão. Portanto, vai aqui uma ordem de fala na qual não há nenhum compromisso efetivo com a realidade. O que hoje se chama de fake news é só uma enunciação dos últimos tempos de um fenômeno de cinismo que está na base do discurso social e político já há muitas décadas. As pessoas simplesmente falam qualquer frase se estas frases forem sensibilizadas para o seu uso ou para o seu interesse. Portanto, prometem o que não podem, sabendo que não vão dar. E eu já vou dar aqui qual é a dimensão do que eu estou dizendo. As senhoras e senhores não podem desconhecer que nós vivemos, nos últimos 3 ou 4 ou 5 anos, uma epidemia de cinismo social brasileiro na base da febre do combate à corrupção. As pessoas efetivamente saíram a campo para caçar corruptos. E, junto com isso, ato contínuo abriu a febre, e nós estamos ainda vivendo essa mesma febre, do discurso moralista no sentido moral dos comportamentos ditos religiosos. Então pessoas fazem perguntas por aí, o que é golden shower ou qualquer coisa assim. Este é uma espécie de argumento moralista que é bastante utilizado, é patente na sociedade contemporânea, e ele é calcado na base do cinismo. Eu poderia dar 500 mil argumentos, mas basta dizer que boa parte de quem defende hoje a família tradicional e os costumes tradicionais é gente como ex-ator pornô, gente que anda defendendo os costumes familiares aqui na vizinhança do vosso estado, apregoava outro dia usar maconha e depois vai falar contra a maconha, ou algo assim. Dou casos genéricos porque ninguém sabe identificar quais sejam. Não dou nomes, enfim, só dou o milagre. Bom, então vejam o que eu estou dizendo. É muito patente como uma sociedade como a nossa faz de um ator pornô um campeão da defesa da moral. Alguém que venha defender que os transexuais, se entrarem no banheiro, serão chutados com pontapés, e no outro dia alguém lembra que ele tem comportamentos que são incoerentes com o que ele dizia ontem. E ontem não é há 10 anos, é um dia antes. Isso se chama cinismo. As pessoas vivem neste estado de cinismo. A pergunta da psicanálise, neste caso, é se as pessoas sofrem por fazerem isto. Pasmem, senhoras e senhores, as pessoas gozam com a razão cínica. É um gozo. É o gozo de poder dispor de uma certa fantasia que aplaca dores e que aumenta, inclusive, esta potencialidade do prazer em face do que os outros esperam daquela pessoa. Ou seja, é uma máscara que cai perfeitamente para o uso do gozo de qualquer pessoa. Então, o mais imoral dos corruptos defende a moralidade. Quem entrega empresas estatais nacionais defende patriotismo. Esse é o discurso. Exatamente esta é a razão cínica. E a pessoa não tem sofrimento por fazer isso. Tem altíssimo prazer. Esse prazer é em face dos outros. É como se eu pudesse dizer aqui no inconsciente de alguém: bando de idiotas que acreditam em mim. Ou seja, eu enganei a todos eles e estou tendo lucro com o que estou dizendo. Continuo com uma certa ótica de mundo que gosta da sacanagem. Desculpem aqui, o colombiano, que era ministro da Educação, mandava não falar besteira em palestras, mas ele caiu ontem. Então eu posso usar algumas 3 palavras um pouco mais indecentes. Mas a pessoa que apregoava no passado uma liberdade sexual e depois passa a apregoar o contrário, ainda resta um gozo de observar como que os outros acreditam no que eu falei, que não pode haver a libertação dos costumes, e no fundo eu sou livre e eles não são, e eu estou mandando eles não serem. Isto é uma espécie de mais valor, para falar em termos marxistas, do gozo, porque eu reprimo o gozo de todo mundo e o meu fica a salvo. E finjo que o meu está reprimido e não está.
Muito bem, esse cinismo domina o campo da lógica política, porque observem, nem o Trump é tecnicamente, para dizer dos termos dos Estados Unidos, um homem com uma história muito radical em termos de repressão moral. É um homem, inclusive, com uma vida pessoal muito liberal no passado e repentinamente se converte num discurso moralista muito estrito. Isso é um gozo cínico. Como o gozo do combate à corrupção, via de regra, vem de gente que se esbaldava ou busca se esbaldar com a própria corrupção, apenas dizendo que a corrupção, em geral, é a dos outros. Os senhores vejam que quase sempre cai alguém que apregoava muito tempo atrás que era preciso combater a corrupção. Isto é reiterado. Isso aqui não é só no momento presente. 64, a UDN e coisas do passado eram também movimentos, instituições, partidos que apregoavam o fim da corrupção e, em geral, boa parte deles, sempre ressalvo aqui as exceções, porque eventualmente o vosso avô foi da UDN, então, ressalvado o seu avô, via de regra era gente que combatia a corrupção, mas praticava também a própria corrupção. Senhoras e senhores, este é o cinismo como modelo de fala da sociedade. O que ele impacta o direito do trabalho, agora quero chegar a um ponto central desta reflexão. Toda pessoa que destrói o direito do trabalho, destrói com o argumento da razão cínica de que está salvando o trabalhador, destruindo os direitos do trabalhador. Este é o argumento central da razão cínica. Para salvar o emprego do brasileiro, eu preciso acabar com a Previdência Social do brasileiro. Para dar trabalho ao trabalhador, eu preciso acabar com a CLT. Ou seja, esta é a razão cínica posta neste contexto de construção que imagina que as pessoas, inclusive, comprarão a ideia de que quanto menos direitos eu der para alguém, melhor será a vida desse alguém. E as pessoas compram esse pacote. E compram em especial, senhoras e senhores, porque não é simplesmente um argumento falado imediatamente às pessoas. O especial que eu quero aqui lembrar, este estudo, também a filosofia contemporânea o faz, os marxistas contemporâneos fazem de modo bastante patente isso. Althusser, este filósofo importante das últimas décadas, desenvolveu essa ideia. É possível que alguém diga que vai acabar com os direitos sociais em benefício do trabalhador, e é possível que pessoas acreditem nisso, porque no final das contas existe uma máquina institucional de forja da ideia das pessoas para que acreditem nisso. Essa máquina é a imprensa, os meios de comunicação de massa, tudo aquilo que Althusser chamava de aparelho ideológico. Não é simplesmente uma fala, é uma aparelhagem inteira repetindo a fala. De tal sorte que se um curso de economia, na graduação, ensina a um aluno que quanto menos direito, mais contrato de trabalho haverá, esse aluno um dia vira professor. Esse aluno um dia, além de virar professor, ele pode ser comentarista do rádio ou da rede de rádio, na qual as pessoas ligam toda manhã de carro para ir para o seu trabalho. E as pessoas estão trabalhando e ouvindo que o trabalho só é bom quando não tiver proteção. As pessoas compram efetivamente a ideia de que as coisas são assim. Tal qual as pessoas compram a ideia de que um ex-ator pornô pode defender a família cristã porque conhece bem o lado do pecado e depois, quando atravessou o Rubicão da vida do outro lado, então ele sabe lutar contra o inimigo porque ele foi um do outro lado. Ou seja, tem todo tipo de argumento possível para eu fazer coisas que não batem, baterem. Melhor um imoral combater a imoralidade do que alguém de moral, porque alguém de moral é um anjinho perto do demônio. É melhor ser uma espécie de cria do demônio batendo num demônio, porque eu já sei dos seus artifícios e artimanhas. Tudo é possível de dar certo, desde que eu tenha um aparelho para falar a respeito dele. Talvez um dos maiores economistas que o Brasil conheceu, mas morreu muito jovem, 30 e poucos anos, foi talvez o maior economista marxista que o Brasil conheceu, Eginardo Pires, do Rio de Janeiro. Este pensador dizia lá na década de 70 uma coisa muito banal: não importa a qualidade de nenhum argumento que se use na sociedade capitalista. Pode ser o mais esdrúxulo do tipo, a terra é plana. Pode ser este. Ou então, se eu cortar com a Previdência Social, estou fazendo isso em favor do interesse do trabalhador. Esse argumento é esdrúxulo. Não importa se o argumento é esdrúxulo ou bom, ganhará a opinião social o argumento que não tiver melhor qualidade. Isso não importa para nada. O que tiver a maior, e é simplesmente só isso, quantidade de aparelhos que falarem essa ideia.
Se a maior parte dos aparelhos falarem, ou se a maior parte falar que os direitos sociais atrapalham o emprego, as pessoas acreditarão nisto. Só. E se a maior parte dos aparelhos educacionais, YouTube, WhatsApp, o WhatsApp que a tia manda de manhã com o gatinho dizendo bom dia e coisas assim, se esses aparelhos começarem a dizer que a Terra é plana, as pessoas acreditarão piamente nisso. Ou seja, não importa a qualidade do argumento, importa apenas a quantidade de órgãos ou instituições ou aparelhos que replicam qualquer ideia. Por isso, nós chegaremos no nazismo em 2 minutos, desde que a quantidade de aparelhos que replicarem ideias nazistas assim o queiram. Só isto. Ninguém defende o direito do trabalho, então, nesse sentido, com bons argumentos. É esta a primeira proposição que eu quero aqui expor às senhoras e aos senhores. Se o mundo está organizado na razão cínica, não adianta eu desvelar o cinismo, dizendo, essa tese é estúpida, essa tese é absurda, me deu uma prova de que um país que acabou com a Previdência Social, os velhinhos morreram bem, no Chile os velhinhos se matam de tão mal que anda a vida deles. Esta prova não pode ser requerida, porque não é objeto de prova. Há alguém que combate a imoralidade e foi imoral no passado, depois de 10 anos combatendo a imoralidade, é flagrado fazendo sexo imoral, segundo os termos dele mesmo, então é desmascarado. Não é desmascarado, ele vai dizer, estou lutando contra a imoralidade, chegou o Satanás, me atentou, caí e volta a lutar novamente. Ou seja, não há forma de desmascarar. Existe uma forma de pensar o mundo absurda pela qual a Terra é plana. Alguém vai dizer, então me prove que ela não é plana. Alguém vai dizer, é a sua opinião contra a minha. Darwin contra a Bíblia. Observem, não há meio de constituir racionalmente um jeito de desmascarar o cinismo. Enfim, quando alguém vai dizer por lá, é preciso aumentar a proteção social e você está aqui destruindo a sociedade brasileira, basta dizer petralha. Acabou um argumento, na hora. Eu não tenho o que constituir para tentar fazer com que a razão vença as trevas. A razão é cínica, ela é usada conforme os interesses do modo mais instrumental possível. Como isto se revela nos termos do narcisismo? Há agora, senhoras e senhores, talvez uma dimensão ainda pior ou mais trágica no que tange aos direitos sociais. Existe um dado narcísico na constituição de qualquer subjetividade. Havendo individualidade, já há narcisismo, a pessoa se abre para o mundo a partir de si própria, em referência dos outros, mas a partir do plexo pessoal. Então, o narcisismo é uma característica que o próprio Freud já anunciava no começo do século XX, uma característica reiterada da subjetividade dos indivíduos. O que acontece é que, em um certo momento, o narcisismo passa a ser uma espécie de condição psicanalítica bastante patente em todos os indivíduos, em todos os sujeitos na sociedade. Não é simplesmente um dado difuso, é um dado constitutivo. E o que vem a ser esse dado constitutivo? Eu dou às senhoras e senhores 2 ou 3 exemplos. Um deles, redes sociais. As pessoas começam a se espelhar na rede social com uma agudeza narcísica como não havia anteriormente. Imaginem, senhoras e senhores, que há 40 ou 50 anos, em outra geração, pessoas eventualmente viajavam e a sua viagem dela resultava um álbum de fotografia que ficava em casa, e o álbum encadernado, bonitinho, e visitas, quando visitavam aquela pessoa, o narcisismo de quem viajou deixava o álbum à mesa e dizia, olha minha viagem, olha o que eu fiz. Isso é um grau de narcisismo X. Na sociedade de hoje é imediato. A pessoa já está tirando foto no aeroporto dizendo, partiu lugar X. Ou seja, já vou anunciando narcisicamente, etapa por etapa do que estou fazendo, e não é apenas quem me fez visita ao final de semana que verá o que eu estou fazendo. Pessoas indistintas, pessoas que eu não conheço, inclusive. Quem tem X mil amigos de Facebook, esta pessoa terá X mil pessoas observando o que ele está fazendo na sua viagem. Ou seja, o grau de pronunciamento narcísico é profundo. Neste grau de pronunciamento narcísico não se pode sofrer porque o outro não sofre. Todo mundo está feliz.
Quem viajou está muito feliz. Quem não viajou está feliz também porque fez churrasco. De tal sorte que todos têm algum grau de felicidade, todos estão contentes na vida. Por causa disso, esta máquina narcísica nos obriga a sempre transparecer para os outros uma cara, uma face, um jeito de ser, de sucesso, de riqueza, de beleza, de comportamento estético ou de padrão estético dito pelos outros normal. Então a pessoa não engordou, a pessoa rejuvenesceu, a pessoa não tem ruga, a pessoa está muito bonita, de tal sorte que então as pessoas não podem mostrar para as outras o seu sofrimento. Está aqui uma característica central do narcisismo. Ninguém pode reclamar para si o sofrimento. Isto, agora eu quero chegar às senhoras e aos senhores, isto atenta diretamente contra o direito do trabalho e os direitos sociais. Por quê? Porque se eu não posso reclamar a mim a condição de sofredor, se é muito vergonhoso que os outros ganhem e eu perca, uma das piores condições, e não é das piores, é a pior condição social da perda, é a condição de trabalhador. Numa sociedade que é posta pelo consumo, quem tem o capital é quem é feliz e quem pode fazer a melhor viagem. E isto vai do mais rico ao mais pobre. Há uns 5, 6 anos surgiu por aí uma pessoa que se dizia o rei do camarote. E essa pessoa gastava 50 mil reais no camarote. Basta dizer aqui, senhoras e senhores, estão gravando, eu peguei essa semana, o lucro de um dos 2 bancos grandes privados do Brasil foi mais ou menos 30 bilhões. Então, 50 mil reais do rei do camarote, perto de uma família proprietária do banco, que, sendo dividido por 3, dá mais ou menos 8 bilhões de lucro para aquela família, 50 mil de um camarote não quer dizer nada, porque a família não está perguntando quanto ela gasta de champanhe no camarote, ela está perguntando efetivamente quanto custa aquela balada, aquele local dentro do shopping onde há um camarote. Ela é dona do camarote, ela não é consumidora do camarote. O que estou dizendo aqui para as senhoras e para os senhores é que nesta máquina tudo está assentado pelo capital. E a coisa mais vergonhosa na sociedade do capital é não ter. E quem não tem capital é trabalhador. De tal sorte que na sociedade narcísica a coisa mais absurda possível é a condição de ser trabalhadora. O que isto representa em termos de direito do trabalho? As pessoas fogem da defesa da condição da classe trabalhadora, porque se ela se associar à classe trabalhadora sendo trabalhadora, ela automaticamente feriu de morte o seu narcisismo. Quem são então as pessoas? Microempreendedoras individuais. Elas se uberizam e elas têm orgulho de dizer, eu faço meu horário. Eu dou o meu rolê por aí. Não sei se fala rolê aqui em Rio Grande do Sul, mas é isto. Enfim, eu faço o meu horário. Ou então ela diz, eu tenho um relógio biológico de dormir muito de madrugada, então eu trabalho como Uber de noite e acordo 10 da manhã. Observem, há um orgulho na uberização da vida, um orgulho narcísico, ninguém manda em mim. Eu troquei de carro. Vindo para cá, pegando o táxi em São Paulo para pegar o avião e chegar agora aqui em Porto Alegre, o taxista de um carro black, enfim, é assim que se diz por lá, então é um táxi melhor que o outro táxi, porque é um táxi preto. Então ele dizia, doutor, eu tenho orgulho, eu não sou Uber, eu tenho orgulho de que o meu táxi aqui, eu levo no Lava Jato, na Lava Jato é outra coisa, é um ato falho, eu levo no Lava Jato todo dia, e Uber lava o carro a cada 5, 6 dias. Então vejam, aquilo que é um instrumento de trabalho dele, ele lava todo dia ou algo assim, mas ele é um empresário de si próprio. E ele odeia o direito do trabalho. É um taxista. Lá em São Paulo, aqui em Porto Alegre deve ser diferente, mas lá em São Paulo, 70% de chance de só de eu entrar num táxi ele odiar o direito do trabalho de antemão, só porque é ensinado pelo rádio. O rádio tem um poder enorme em cima de um taxista e o rádio de 100% de chances de falar de qualquer coisa de política, 99 serão contra o direito do trabalho. E contra vocês, inclusive aqui, um rádio em geral odeia vocês.
Odeia greve, odeia CLT, ou qualquer coisa assim. Tirando a rádio que toca Mozart e Beethoven, porque não emite opinião política, então, salvando a rádio cultura, o resto vos odeia. Bem, estou dizendo com isto que não é bonito, no gozo psicanalítico, defender a condição do trabalhador e partir para a luta da classe trabalhadora. Eu vou falar isso em termos bem imagéticos e as senhoras e os senhores vão entender o que estou dizendo. Che Guevara, em algum momento, teve sex appeal à sociedade do seu tempo. As pessoas achavam bonito alguém vestir uma farda e sair lutando pelo pobre. Virou imagem, inclusive, Che Guevara, uma imagem jovial de alguém que estava lá lutando em favor dos outros. Esta imagem é o exato oposto da autoimagem narcísica, do gozo somente para si. É um gozo pelo outro, em favor do outro. Esta imagem está sendo corroída e hoje praticamente não há ninguém que possa ostentar com gozo narcísico a ideia de que não luta por si, luta pelo interesse de todos. Observem, um próprio homem como o Papa Francisco, no mundo religioso católico, ao fazer discursos pelos outros, tem menos sex appeal do que alguém que seja religioso de um modo tradicional e diga: eu rezo missa conforme o hábito ou conforme o regramento tridentino e minha bata é rendada com bordados a lá 1300. Isto é altamente narcísico. E, de fato, as pessoas, neste narcisismo, se tornam efetivamente conservadoras. Elas pensam em si e não pensam no outro. O que eu estou dizendo é pior do que se possa imaginar. As pessoas não têm gozo em defender a sua condição de trabalhador ou trabalhadora. Não tem gozo, inclusive, erótico nesta opção por ser trabalhador ou trabalhadora. De tal modo que as pessoas não defendem mais sindicato, as pessoas não defendem o que é de todos, as pessoas defendem o exclusivo seu. Quando eu digo isto, senhoras e senhores, quero dizer mais uma questão para juntar a psicanálise com política e a sociabilidade contemporânea. Neste quadro geral de coisas, o que nós temos aqui, agora pasmem no que eu vou dizer, é uma espécie de gozo profundo com a desgraça alheia. Um profundo gozo com a desgraça dos outros. Vejam, numa sociedade que é plantada no ter para si, o desemprego é um profundo gozo para quem tem emprego. Desemprego alheio é altamente prazeroso para os que restam ainda com emprego. Imaginar que velhinhas e velhinhos não terão aposentadoria não causa na sociedade brasileira uma revolta tamanha como deveria causar, porque as pessoas gozam da seguinte maneira: aquela minha vizinha chata, insuportável, cuja filha viajou e ostentou no Facebook e a minha filha não viajou, ela vai morrer sem SUS e sem dinheiro para o hospital quando velha, então essa aí vai sofrer tudo o que eu queria que ela sofresse. Ou seja, há um gozo na perda dos direitos. O nazismo, as leituras banais ficavam perguntando de modo moralista: como foi possível que alemães tivessem a possibilidade de ver um judeu sendo morto e nada dissessem? É pior que isso. A descoberta da psicanálise, a descoberta da mais avançada ciência não é nem essa. Como eu posso não chorar ao ver alguém sendo morto na minha frente? É pior do que imaginam. As pessoas gozavam ver o seu vizinho sendo preso e ela não. Ele é judeu, eu não sou. Ou seja, isto é de um alto gozo. Por isso acontece o fascismo. O fascismo é uma máquina de gozar, não uma máquina de reprimir. Por isso estamos perdendo os direitos sociais. As pessoas gozam a condição de tragédia alheia, imaginando que escapam dela. Se o mundo do mundo só restar escombro e eu ficar em cima de um pedaço de pedra e eu não estiver no escombro, eu gozarei. A justiça do trabalho, a ação intervencionista estatal, quem dá pão para quem tem fome, quem dá escola para quem quer estudar, ou algo assim, é horrível. Porque, de alguma maneira, me obriga a ter um pouco mais de conhecimento do que a média. Senhoras e senhores, o Brasil tem 1.300 faculdades de direito. As senhoras e senhores acompanham isso. Qualquer um, mal dizendo, é formado em direito.
Como qualquer um é formado em direito, a gente tem que dar 3 passos para frente para não ser qualquer um, dado o narcisismo nosso. E eu falo aqui a uma elite jurídica, qual é o narcisismo médio das pessoas? Passar no concurso, fazer pós, escrever um artigo, publicar um livro. Mas vários já fizeram isso. Então, fazer um livro maior que dos outros. Para quem daqui dá aula em universidade, publicar em Qualis A1. Ou seja, já é uma forma de puxar o narcisismo para um ponto que os outros não têm. O que é melhor do que ter que fazer um livro ou um artigo Qualis A1? É acabar com as faculdades de direito de tal modo que no dia de amanhã haja muito poucas pessoas que se formem em direito, de tal sorte que não precisa escrever nada novamente, porque só o fato de eu já ser do direito já me dá um grau de distinção em relação ao resto. Ou seja, existe a forma dita progressista, desenvolvimentista de curar a ferida narcísica, que é publicar no Qualis A1, quando todo mundo publica no Qualis B4, publicar no exterior, enquanto o povo só publica no nacional, ter projeção internacional, enquanto o povo só tem projeção municipal, isso já é um gozo, ou outra forma de gozo, que é gozo também, é ver a destruição geral, ninguém mais faz faculdade, a pessoa trabalha de manhã, tarde de noite, ninguém consegue fazer artigo nenhum, então eu faço qualquer artigo que já me destaquei em face da multidão. Pasmem, não é civilização ou barbárie, não é esta opção, é gozo e gozo. Apenas um gozo para frente e um gozo no escombro, os dois têm prazer. Isso a psicanálise estuda há muito tempo. Senhoras e senhores, isso é horrível, mas é assim que funciona. Até a morte, o velório e o pós-velório dão prazer para as pessoas. Só que as pessoas não reconhecem isso. E qual é o prazer das pessoas? Ela morreu e eu fiquei. É isto. Ou seja, estou dizendo efetivamente que o direito do trabalho, no seu escombro dos dias de hoje, isto não está levantando as massas brasileiras. E pasmem. Doutora Carmen, eu sei onde estou e sei os queridos amigos, amigas que tenho. Quem está aqui, mais uns 10 que não puderam estar porque a chuva aconteceu, eu sei que os senhores e senhoras são exceção, mas tem muita gente no campo do direito do trabalho que não está sensibilizada para o fim dos direitos sociais. Inclusive tem aqui um certo gozo profundo em dizer, quem sabe acabando com tudo isso, eu não sou mais juiz do trabalho, só sou juiz. Ou seja, isso é uma espécie de autorrejeição profunda, que não pode ser anunciada, porque nenhum juiz do trabalho do Brasil pode dizer que não gosta de ser juiz do trabalho, seria absurdo alguém dizer isso. Só que a forma de curar este impasse, deste incômodo interno, é não conseguir resolver por conta própria, então o terceiro resolve por mim. Ele acaba com a justiça do trabalho, eu sou levado para o TRF. Automaticamente passo a ser amigo de quem lava a jato. Observem, senhoras e senhores, isto efetivamente é a tragédia. Se nos unificasse o escombro social no sentido de resistência, nada passaria. O problema é que não nos unifica. O problema é que nossa constituição psíquica não está tão rígida e tão firme, tão forte na defesa dos direitos sociais, sequer da justiça do trabalho. Porque no final das contas resta este impasse. A minha companheira procuradora do trabalho, onde ela está aqui na frente, uma procuradoria do trabalho que já se organiza em termos de combate, porque observem, as profissões jurídicas também variam. A procuradoria, ela se organiza em termos de infantaria, ou seja, eu estou no mundo para fazer guerra. De alguma maneira, no mundo que é guerra, marca, cicatriz e sangue é medalha. No momento de hecatombe, em geral, é preciso lutar um pouquinho mais. Enfim, esse é o Facebook que os senhores acompanham toda manhã. Deus dá as piores batalhas aos melhores soldados. Então diz, nossa, mas por que eu sou procurador do trabalho em 2019? Porque nunca haverá um tempo que exigiu tanto de um procurador do trabalho como este. Agora observem que para outras áreas, eu posso imaginar o contrário. Eu sou majestático. E eu sou majestático do trabalho. Isso equivale a ser majestade de terceira categoria. Então, se eu puder ser aqui equivalente à Casa Real, imaginem quem era da Casa Real de Bragança, de Orleans e Bragança, sabendo que havia os Habsburgos. E ele estava no Palácio de São Cristóvão, que pegou fogo 200 anos depois.
Observem, não é equivalente a estar no Palácio de Versailles, mas é tão rei quanto. E, eventualmente, é tão monarca quanto, ou tem até o império maior que o império dos outros. Porque a casa de Liechtenstein pode até ser dos Habsburgo, mas tem o equivalente a meio Porto Alegre, em termos de tamanho. E esse aqui é o Brasil. Só que observem, a pessoa podia ser imperadora do Brasil, imperatriz do Brasil, e mesmo assim faltava algo. E eu podia inverter, toda vez que falo para curso de formação de juízo do trabalho por todo o Brasil, eu digo isso, não tem profissão de magistratura mais linda do que a vossa. Se um dia tiver que acabar, e um dia acabará o direito, enfim, se um dia a humanidade for boa, o direito não existirá. Não existirá nem policial, nem exército, nem juiz, nem advogado, nem promotor. Neste dia, quando tudo isso acontecer e a glória libertar a humanidade, os senhores serão os últimos a serem mortos. Porque de toda a magistratura, a mais bonitinha é exatamente a vossa. É a única que ainda tenta olhar para o lado do pobre. Mas tem gente que não se conforma com isso. Tem gente que se pensa Orleans e Bragança, lembrando que os outros são da casa de Windsor. E os outros estão no Palácio de Chantilly, na França, enquanto a gente está aqui na Praia de Belas. Enfim. Bem, o que eu estou dizendo é que eu gostaria de trabalhar com as senhoras e com os senhores no nível psicanalítico do que nos forja. Porque ainda resta uma multidão de gozo na tragédia do direito do trabalho. Tem muita gente gozando a inércia de ver a hecatombe acontecendo, a crise se dando. E o discurso ainda é um discurso de defesa dos direitos sociais, mas é sempre porque mais ou menos a minha ilha está de pé, o furacão varreu a ilha vizinha. Então eu até imito aí umas declarações em favor da união dos povos e da proteção da Cruz Vermelha aos que sofreram refugiados lá da outra ilha. Tudo isso, senhoras e senhores, é para dizer que nós estamos constituídos, não é para defender a condição do trabalho numa sociedade de exploração, é para massacrar o explorado com alto gozo neste massacre. A escravidão no Brasil não foi simplesmente uma tragédia moral, ela quase nada foi moral, ela teve um altíssimo gozo erótico. Era um corpo humano à disposição de outra pessoa. Ela não foi tomada pelas pessoas como a infâmia que é. Só depois a história conta isso como infâmia. Fundamentalmente o que nós temos aqui, volto a dizer, é o gozo. Porque a filosofia das últimas décadas, dos últimos 30 ou 40 anos, fala a esse respeito? Zizek, Slavoj Zizek, que os senhores talvez já tenham ouvido falar, ou tenham referência, que é certamente o filósofo mais importante do mundo, hoje vivo. Zizek, que me dá a honra de escrever o prefácio de um livro meu, que é o Estado e Forma Política, ele diz: nós estamos agindo errado quando nós lemos de modo moralista o que acontece com o capitalismo contemporâneo. Porque nós dizemos, como é possível você gozar com o desemprego alheio? Isso equivale a dizer para um nazista, como você goza com a morte de um judeu? Ele continua gozando. Observem, nós não conseguimos mover o gozo de alguém simplesmente com juízos morais. Isso nunca acontece. O dispositivo do gozo de alguém não se transfere, nem se transforma, nem vai se limitar porque alguém venha impedir esse mesmo gozo. Dizendo em outros termos, senhoras e senhores, outro dia dizendo ao público da área criminal, do direito do trabalho, eu dizia por lá, já se sabe de muito e muito e muito tempo que não se combate certas disposições criminosas simplesmente com aumento de pena. Não adianta eu dizer, não faça isso. Isso não tem nenhuma relação com o dispositivo que move alguém a matar alguém. A criança que vai para a escola e sai matando por aí, não é porque a pena dela pode ser simplesmente a de ser levada a uma fundação de responsabilização juvenil, e se ela fosse levada para a prisão, se a maioridade penal fosse reduzida aos 14 anos, ela não mataria. O gozo de matar não diz respeito à prisão. Ela não faz o cálculo se isto será levado para fins de penalizações conforme o ECA ou o Código Penal. Eu posso chamar maioridade penal para 10 anos de idade, continua matando, porque o gozo é, sofri bullying, meu colega zoava de mim, eu pegarei uma arma, matarei meu colega. É um gozo. E não tem nada a ver com Código Penal, ECA ou algo nesse sentido.
Nós combatemos errado esta questão. Diz Zizek, como é que nós operamos então nesta sociabilidade? Com discurso moral, nós não chegamos adiante. Vejam, nós estamos aqui no desembarque dos idiotas no poder. E não estou dizendo do Brasil porque eu não posso ofender o Brasil, dado que estão gravando aqui e os arapongas já estão escrevendo tudo que eu estou falando. Não precisam escrever também, volto a dizer, está aqui, ó, se eu sair numa banquinha, está posto em termo, na forma de livro. Enfim, nada que eu estou dizendo aqui, eu não assino embaixo na forma de papel. Então é quase uma perda de tempo narrar o que eu estou dizendo. Leia o livro. Bem, meu querido Marcelo, em geral, quem está anotando para o FBI é sempre quem vem depois no final me abraça bem, diz, professor Arisson, parece estar linda, fale mais um pouquinho para mim. Enfim, esse é o pior. Bom, então vamos lá. Já disse Jesus, um de vós há de me trair. Mas isso é outra coisa. Bom, o que eu estou dizendo aqui, prezados e prezadas, é que não adianta vir com discurso moralista. É preciso reinstaurar, ou instaurar em outros termos, o gozo da luta social. Vejam a descoberta da psicanálise e da reflexão crítica mais alta. Não é simplesmente dizer, você goza a desgraça alheia e isto é vergonhoso. Quando eu oponho ao gozo, à repressão, nada acontece. Quando eu oponho uma criança que vai atirar nos coleguinhas no bullying, por causa do bullying que sofreu na escola, o Código Penal, nada acontece. Porque ele opera pelo gozo e a gente opera pela repressão do gozo. E é horrível uma pessoa operar pela repressão do gozo. Ninguém se encanta por quem vem reprimir. Se nós, da luta da defesa da classe trabalhadora, começarmos a dizer, você está matando velhinha, onde já se viu, tenha vergonha na cara, você está acabando com coisas do Vargas, e olha que o Vargas já nem deu muito, você está tirando o que ele deu. Vejam, esse argumento que a gente usa frequentemente não serve para nada, porque no final das contas a gente passa como censor, repressor do gozo alheio. A questão central, senhoras e senhores, é dizer, a sociedade tem que ter o gozo de compartilhar tudo com todos e acabar com a exploração do trabalho. O que estou dizendo aqui é muito chocante às senhoras e aos senhores. Eu acabei minha conferência no Congresso Nacional dos Procuradores do Trabalho há 2 semanas, menos de 2 semanas, lembrando que um dia contaram a Patativa do Assaré, o senhor já tem notícia de que houve um poeta chamado Patativa do Assaré, lá no Ceará, cego, praticamente analfabeto, e que por muito tempo sempre foi associado com a defesa das lutas dos explorados, dos trabalhadores e trabalhadoras. Um dia contaram a Patativa do Assaré, tempo da ditadura, que a ditadura ia começar a perseguir quem defendesse os direitos dos trabalhadores, sindicalistas e outros mais. Porque essa gente era tida pela ditadura como comunista. Então, essa gente era perigosa e ia ser perseguida. Aí disseram para o Patativa do Assaré, Patativa, o senhor não tem um verso para fazer para que essas pessoas não persigam tanto a gente, não prendam líder sindical ou algo assim? O Patativa pensou e disse, se eu fizer um verso que você quer, está tudo errado. Eu só vou fazer um verso, e esse verso belíssimo, inclusive, é talvez uma das marcas mais impressionantes da obra do Patativa do Assaré. Ele disse assim, cuidado, seu doutor, o comunismo aí vem. Ele disse, exatamente o medo que eles têm de que uma pessoa possa ser um comunista é exatamente o que eu tenho que anunciar para ele. Cuidado que o comunismo está chegando. Ou seja, o meu gozo é maior que o seu. Você quer me prender, o comunismo será implantado em poucos tempos. Senhoras e senhores, isto é fundamental para sabermos o dispositivo do gozo nosso. Qual é o nosso dispositivo? Nós, que somos mulheres e homens de ciência, olhando para a realidade na tabelinha do Excel, é de mal a pior que vai o mundo. Cada vez que eu falo para um tribunal do trabalho no Brasil, e esse ano já falei para 5, 6, daqui a um mês estou lá no TST, ou algo assim, cada semana que passa é uma desgraça a mais que eu vou colecionando na hecatombe do direito social. Se eu for olhar a realidade concretamente, eu só choro. Eu tenho que começar a falar de outro jeito, e qual é? O povo não tem mais nada a perder, a revolução está marcada para daqui 2 meses. As pessoas ficam espantadas. Por que você diz isso? Porque eu tive uma informação aqui na esquina, qual que era aqui de Porto Alegre, onde se juntava?
Esquina Democrática, por lá estão dizendo que já está marcado para daqui 2 meses. A torcida do Inter já organizou isso e tem metade do Grêmio que apoia. E mais o povo lá de Passo Fundo, o teu pedaço, também está junto. Como chama o time de lá? Passo Fundo, tá certo. Até o Teixeirinha no céu está apoiando. E olhem que é uma proeza isso. Que ele defenda o direito da classe trabalhadora, mas é possível. Gildo de Freitas, com certeza, está do lado da classe trabalhadora. Bem, estou dizendo aqui, senhoras e senhores, que efetivamente não se combate o gozo da decadência com o argumento moralista da repressão deste mesmo gozo. Se combate com um gozo maior. Isto o símbolo do Che Guevara era magnífico por fazer, e o Fidel Castro também. Eu não peço desculpa por lutar pela classe trabalhadora, eu luto. Você que tem que pedir desculpa por tirar direitos do trabalhador. Toda a justiça do Brasil deveria ser como a do trabalho. Eles têm que pedir desculpa por não serem esta justiça que vocês são. Só isto. Toda a Procuradoria do Brasil deveria ser como a do trabalho. Quem não é, que peça desculpa. É exatamente isto. Eu, quando falo advocacia, minha classe, as pessoas dizem, eu sou advogado trabalhista, mas não sou de segundo nível. Eu jamais digo um negócio desse. O resto que vai para o inferno enquanto o senhor não vai, é que tem que pedir desculpa por ir para o inferno. Algo assim. E vejam, é usar o argumento mais esdrúxulo do mundo, porque obviamente todos vão para o inferno, enfim, não só os outros, também o trabalhista, mas inferno não há. Os senhores já entenderam a minha piada aqui. É exatamente poder postular uma força de vinculação de luta maior do que a força desta que destrói as condições da classe trabalhadora. O que eu estou dizendo às senhoras e aos senhores é que nós temos que ter linhas de força, de ação, de luta, não só de resistência. Toda a ação que for para a resistência está fadada a apanhar na esquina da vida, no escanteio da vida, porque a força do capital é avassaladora. Então não dá para resistir mais, é preciso ir para o ataque. Já é preciso tentar inventar um novo tribunal de Nuremberg. A gente já pode dizer, com 100 dias já é questão de estabelecer um novo tribunal internacional pelos crimes acontecidos no Brasil nestes últimos tempos. Os senhores vão dizer, mas ninguém vai fazer um negócio desse. Sim, mas é bom falar. Porque de tanto falar, alguém tem a ideia. Observem, ao invés de chorar, é dar um passo para frente. Esta é a descoberta que o Zizek vai nos dizer. Qual é o problema da esquerda nos últimos 40 anos? Quer ser científica, então ela quer estudar quantos direitos ganhou a classe trabalhadora nos últimos 40 anos, quantos perderam. Ganhou 10, perdeu 300. Por esta conta, a gente só chora. Mas é preciso ganhar tudo de goleada. É isto, senhoras e senhores, que eu gostaria de anunciar neste primeiro momento da minha reflexão. Não fazermos o discurso moralista. O discurso moralista, como pode o pobre passando fome, com uma CLT miserável, você querer acabar ainda com a CLT? Como pode alguém se aposentar com 1.000.000 e você querer que aposente com 300? Você não tem vergonha na cara? Vejam, isto é de um alto gozo para quem não tem a vergonha na cara. Você é mau. Mas vejam, senhoras e senhores, no inconsciente da pessoa, ser do mal é um dispositivo erótico. E erótico é no sentido estrito da palavra. Ninguém quer ser o bonzinho na brincadeira sexual com a esposa. Ele quer ser o malvado. O lobo mau chegou aí, ninguém disse, chegou o Papa Francisco. Sim, isso não é. Não tem, volto a falar aqui, não tem motel em Porto Alegre, não sei qual é a região dos motéis aqui, mas não tem na região dos motéis quarto temático do Papa Francisco. Enfim, a pessoa não tem gozo erótico nisso, mas tem daquele 50 tons de cinza, não sei o nome do cara, Grey, uma coisa assim. Ninguém fala que viu, né? Ninguém me dá a informação porque tem que ter a linha. Bem, vejam, a pessoa quando diz lá, não seja má porque você está acabando com o direito do pobre, a pessoa quer ser má. Esse é o gozo efetivo psicanalítico do nível profundo, do inconsciente. Ninguém quer ser bonzinho. As pessoas querem ter a arminha. E a arminha só pode representar, nos termos dos direitos sociais, acabar com os direitos sociais. Só. Ou seja, senhoras e senhores, desculpem um termo, tenham uma bazuca muito maior do que esta.
É tão pouco que se dá que virá muito daqui a pouco para nós, porque o povo vai se levantar. E volto a dizer, onde houve essa informação? Na Esquina Democrática, ontem às 6 da tarde. E podem começar dizendo que eu vim aqui sabendo disso, foi hoje. Hoje é uma quinta-feira, não sei que dia de abril, que dia hoje é 11 de abril, e no dia 11 de abril já tem informação rodando lá em Porto Alegre de que a revolução está chegando. E sempre vem de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, vai ser amarrado um cavalo no obelisco lá no Rio. E o João Dória vai fazer uma batalha em Tararé para bloquear o TRT de chegar lá. Tem mais essa também, né? Enfim. Mas a batalha de Tararé também não existiu. Então, dá 0-0. Bem, eu quero chegar à segunda parte da minha reflexão com as senhoras e com os senhores. Não se pode fazer uma análise do presente em termos moralistas, porque toda vez que pleitearmos a moral, nós perdemos. Volto a dizer, se os senhores defenderem a CLT em face de quem está atirando, os senhores estão decorando um quarto temático de motel com a imagem do Papa Francisco. Enquanto no quarto do lado tem o diabinho, tem a diabinha, tem tridente e coisas mais, quarto todo cheio de celas de sadomasoquismo, e isso apela muito mais ao povo do que os senhores e senhoras que estão defendendo Milão, porque o povo não quer Milão, o povo quer explorar o seu vizinho. E quem defender Milão, senhoras e senhores, está defendendo não comer carne na sexta-feira santa, ou seja, está defendendo algo que o povão não quer. Bem, dito isto, eu quero chegar agora não ao argumento moralista, mas ao argumento científico. E agora, senhoras e senhores, eu quero chegar à parte central desta minha reflexão nesta noite. Só se pode saber o que se passa em nossa realidade, não mais pelo argumento moral, nem tampouco pela crítica moral da baixeza moral alheia. Só se pode saber de modo científico o que se passa entendendo a natureza dos direitos sociais na sociedade capitalista. Aquilo que nos determina socialmente é a verdade da nossa existência. Senhoras e senhores, existem muitos níveis de leitura sobre a realidade e cientificamente apenas um ponto, uma questão determina o todo social. Muita gente imagina que economia e política estão no mesmo pé de igualdade na determinação social. Nós temos o que temos porque os corruptos destruíram o país, porque faltou judiciário, porque quando o judiciário acordou e então pôs ordem na casa, o Brasil não estava preparado. Tudo isso é discurso político. A política é a última fronteira do moralismo. O moralismo sofisticado sai do campo da religião e chega na política. O moralismo banal é esse que vai dizer Jesus não gosta de gente indecente, por isso o Brasil está passando fome. Isso é muito banal. O banal sofisticado é dizer o Brasil está onde está porque os corruptos não foram julgados pelo judiciário. É tão banal quanto o outro, apenas parece um pouco mais inteligente porque está no campo do Estado. A determinação social não está no Estado, não está no direito. A determinação social está na economia. O que se passa em nossa sociedade é um fenômeno da reprodução social do capitalismo. Não é um problema político de início. E o que vem a ser isto que se dá enquanto fenômeno capitalista? O capitalismo é um fenômeno de produção social, é um modo de produção plantado na exploração do trabalho assalariado. Aquilo com o qual as senhoras e os senhores mexem é exatamente o núcleo determinante da nossa sociabilidade. Por isso, o principal ódio é em relação ao direito do trabalho. Não é em relação só ao MEC, só ao meio ambiente. Dá para aguentar. Claro, é possível, é desejável por essa gente limpar com tudo. Só que o central, o ponto de ataque é o direito social. Tanto é que a reforma das reformas, os senhores acompanham pelos jornais, é simplesmente uma, a previdenciária hoje, porque a do trabalho já foi faz 2 anos. Ou seja, o ponto de ataque é na economia. É na exploração do trabalho do trabalhador assalariado. Aqui está a verdade social do nosso tempo. O que eu quero dizer com isto é que tudo o que se passa no Brasil e no mundo hoje é uma movimentação do capital, ainda que nós não saibamos o que é.
Eu acabo de lançar um livro, está aqui fora inclusive, que se chama Crise e Golpe, que é esse aqui, a Valdete está com ele na mão aqui. O Crise e Golpe, nele eu digo uma questão central. O que se passa com o Brasil não é uma causa política. Muita gente pergunta o que vai pensar o Estado brasileiro sobre o momento presente. Então as pessoas dizem, o Estado brasileiro vai querer torturar, vai querer acabar com o direito do trabalho. Senhoras e senhores, quem faz essa pergunta fez a pergunta cientificamente errada. Tem gente um pouco mais sofisticada que diz o seguinte, os militares quererão voltar totalmente ao poder. Está fazendo ainda a pergunta errada, ou pela metade. A pergunta central, e só tem uma, é a seguinte, o que quer o capital no Brasil e fora do Brasil com o Brasil? Só isto. O Brasil tirou uma presidenta da República, pôs outro, tirou esse, pôs mais um, pode tirar esse por outro, etc, etc, etc. Isto é uma decisão de 2 bancos no Brasil, mais uns 3 investidores dos Estados Unidos. Só. Depois mandam anunciar para militar, mandam anunciar para STF, mandam anunciar para outro lugar e daqui vem a cadeia do comando. Chega no jornal, na televisão, vem a cadeia toda para trás. O que eu estou dizendo é que a determinação social é do capital. É o capital que diz o que se quer ou o que não se quer. Por isso o direito do trabalho é odiado, porque o capital não quer isto. Ah, mas o capital quer necessariamente que persigam lésbicas e transexuais? Não necessariamente, por isso que é tão chocante, no nível moral, coisas como tais. Vejam, quando se postou lá a questão do Golden Shower, gerou crítica. Até na imprensa deu crítica. E quando alguém fala por lá que a capitalização privada vai substituir a Previdência Social, nenhum órgão de imprensa critica. Pelo contrário, bate palma. Porque, efetivamente, o capital não se interessa tanto pela repressão dos costumes. Não dá nada isso para o capital. E o fim do direito do trabalho dá. O que eu estou dizendo é que nós sabemos qual é o motor da nossa sociedade. É que nós não queremos enxergar. Nós queremos enxergar a política, o direito, a moral, e nós não sabemos enxergar o nível do capital determinando a sociabilidade. É só isto. A pergunta é o que quer o capital do Brasil e do mundo em face das relações do trabalho. Quando é um capital financeiro, quer muito pouco do direito do trabalho. O capital financeiro pode se conformar com uma sociabilidade altamente em frangalhos, porque ele não organiza a produção. Vejam se me entendem, o capital produtivo precisa um pouco mais de condições mínimas de circulação, de salário mínimo, para que se venda e que se compra, para que circule a economia. O capital eminentemente financeiro, se o Brasil virar frangalhos, melhor ainda, porque eu compro a empresa em falência. Eu tomo quase de graça a empresa em falência. Então eu preciso entender qual fração do capital, inclusive, comanda a determinação do capital nos dias de hoje. Porque, observem, o capital agrário, Rio Grande do Sul também tem uma força no capital agrícola profunda. Capital agrícola, comprando o pacote do mercado financeiro, se esbarrou com a falta de venda de produtos para a Arábia. Porque agora, graças a coisas como tais, não tem ninguém para comprar soja nossa. Ou China, ou algo, soja e carne, lá, tua banda lá de Santa Catarina. Ninguém quer comprar nossa salsicha porque estamos brigando por questões, enfim, moralistas com os nossos parceiros comerciais. Senhoras e senhores, o que estou dizendo é que existe uma determinação do capital. Se nós quiséssemos entender qual é a realidade do Brasil, o que vai se passar, nossa única ciência é entender quem comanda o capital do Brasil hoje. Nesse livro Crise e Golpe, aqui desenvolvi um sistema de reflexão para mapear quais as dinâmicas do capital. São dinâmicas do capital nacional e do capital internacional. Por isso há conflito, inclusive. O capital internacional, Estados Unidos, querem a Petrobras, querem a Embraer, eventualmente a que fabrica salsicha em Santa Catarina não quer perder o espaço nacional. Há conflito entre capitais nacionais e internacionais. De tal sorte que a condição de uma certa economia nacional está em disputa nos dias de hoje. Eu falo ao Rio Grande do Sul que tem uma tradição inclusive varguista, não só do Vargas, mas nacionalista de modo geral. E esta tradição nacionalista é o espaço pelo qual se pôde afirmar em algum momento um capital brasileiro. É isto que está em jogo. Haverá um capital brasileiro? Ou seremos simplesmente aqui uma espécie de filial
do capital internacional. A China conseguiu se afirmar como capital local. A Coreia do Sul conseguiu se afirmar como capital local. O Brasil quase se afirma. Quase. E observem, isso aqui não é nem uma disputa de direita e esquerda. Geisel, que também é dessa terra aqui, era alguém que propugnava uma afirmação de um capital brasileiro. Não são todos os militares iguais. Não podem ser todos os militares, todos eles não nacionalistas. Tem que ter alguém que tem que ter uma lágrima rolando do seu olho ao ver a Embraer sendo dada. É que ele não aparece na imprensa, mas alguém deve ter chorado quando se deu a Embraer para os Estados Unidos. Depois de tantas décadas de luta da Embraer. Algum gaúcho chorou em algum momento ao ver uma coisa como essa. Bem, o que estou dizendo aqui, senhoras e senhores, é que existem disputas no nível econômico. Elas explicam a condição do direito do trabalho hoje. Não é a política. Porque o governante que não fizer aquilo que o capital determinar, ele cai ou não cai. Impeachment ou não impeachment não é por pedalada fiscal, não é por imoralidade, não é porque publicou vídeo de coisas indecentes. Nada disso é suficiente ou não é suficiente. Posso ter um comparsa meu carregando uma mala de 51 milhões de dólares no meio da rua, isso é só uma hipótese genérica, que nada acontecerá comigo. Posso não fazer nada e ser acusado de pedalada fiscal e caio, ou seja, não tem critério nenhum por cair ou não cair, a não ser o interesse do capital. E o povo? O povo será informado pelo aparelho ideológico conforme o interesse do capital. O povo quererá que caia ela porque ela não é do interesse do capital. Então vamos dizer, gorda, mulher querendo mandar, mulher no volante, perigo constante, ou seja, toda a sorte de machismo que dá com que uma mulher não possa ser presidenta. E o outro não, é uma pessoa vetusta, possui mulher jovem, etc. e tal, nos termos mais vulgares do machismo. Enfim, é alguém que tem aqui condições suficientes para disputar a ordem existente. Os senhores vão dizer, mas isso é uma invenção? Não é uma invenção. Eu falei aqui do Teixeirinha e do Gil de Freitas. O Teixeirinha possuía a Mary Terezinha, então no imaginário do gaúcho isso era um macho. Tal qual um presidente que possui também, só não toca sanfona, mas o que possui uma moça jovem, ele é um homem do poder. Vejam, é o mesmo eco do machismo encontrando com o capital. Vai muito bem. Casam as coisas. E não casam quando não se querem casar, quando o capital não quer. Senhoras e senhores, em que quadro isto se dá para nós nos termos dos direitos sociais? Eu quero chegar agora à ciência mais íntima daquilo que estou dizendo, não nos termos moralistas nem politicistas, nos termos concretos, materiais da vida social. Os direitos sociais são a coisa mais sofrida do mundo em termos de defesa na sociedade capitalista. Por que eu quero dizer isto agora às senhoras e aos senhores? Por que nós estamos efetivamente prostrados, vendo a realidade, a banda passar e os direitos sociais sendo exterminados, e a gente não sabe o que fazer a não ser chorar e se abraçar? E já é muito chorar e abraçar, volto a falar, que coisa boa podemos nos ver e juntos, enfim, aquele lencinho que você... Já tinha um samba assim, que antigamente, que eu não lembro qual era. Luiz Airão. Procurem aí depois aquele lencinho. Bem. Tá, conhece a música do lencinho, não? Tá, depois procura. Bem, o que eu estou dizendo é que a natureza dos direitos sociais é uma natureza de tal modo sofrida que é por causa disso que nós vemos a realidade como esta e nós não sabemos o que fazer para defendê-la. Senhoras e senhores, os direitos sociais, como qualquer direito, eles não são a emancipação dos explorados do mundo. Eles não são a emancipação dos explorados do mundo. Eles são a manutenção da exploração com algumas condicionantes. É por causa disso que a gente nunca consegue mobilizar, em momentos de decadência, a sociedade pela defesa da exploração com desconto, que é o caso dos direitos sociais. Eu quero juntar agora o gozo psicanalítico que falei na primeira parte com a objetividade dos direitos sociais. O que oferecemos para o povão? Oferecemos 1.000, 8 horas de trabalho por dia, férias, 13º, FGTS e não assédio moral. A
pessoa faz a conta e fala, com 1.000.000 eu sou miserável. Tudo bem que o outro lado deixará essa pessoa ganhando R$300, só que não promete R$300, promete pleno emprego, promete ser empreendedor de si próprio, promete ser empresário de si mesmo. E qualquer pessoa que é chamada por empresário, mais ou menos ecoa na nossa cabeça Antônio Emílio de Moraes, Abílio Diniz, gente assim. Não ecoa efetivamente um Uber. É que me faltam exemplos gaúchos. Me fala um rico aqui que as pessoas acham bonito. Sei lá quem. Gueidal, sei lá quem. Isso. Tumeleiro, não tem aqui onde o governador mandou vocês buscarem piso? Enfim. Bem. Bonito isso. Enfim, Bom, o que eu estou dizendo aqui, senhoras e senhores, é que efetivamente o que se oferece à classe trabalhadora, que é a defesa dos direitos sociais, isto é quase uma indigência. O que nós defendemos em relação à classe trabalhadora? Escola pública. E a classe trabalhadora, quando lembra da escola pública, lembra da escola pichada, professor que faltou, deu meia aula, foi embora, ninguém está nem aí com nada, fazem bullying, quem quer estudar sofre, quem quer pegar livro na biblioteca é chamado de lunático, porque não deve fazer nada disso. Se os alunos não quiserem ir para a aula, ou o que quiser entrar, apanhará dos colegas. Quando a gente defende isso, as pessoas estão chocadas, não querem uma coisa como essa. Quando chega alguém e fala, ninguém vai pegar um ensino como esse, cada um vai aprender em casa. Olhem, que isso é horrendo, isso é bárbaro. O pai e a mãe vão educar o filho. Senhoras e senhores, o pai goza, a mãe goza e o filho goza. Não tem que acordar às 5 da manhã, pegar 2 ônibus e ir para a escola. Minha mãe não bate em mim. Não tem que ter prova. Observem, no ouvido das pessoas, todo o desmonte soa como gozo e os direitos sociais soam como castigo. Isto por causa da natureza dos direitos sociais. Os direitos sociais, efetivamente, são um compromisso entre o céu e o inferno, na base de dizer, eu ponho uma mão no fogo, outra no gelo, na média eu estou numa temperatura boa. Só que uma mão está no fogo, outra está no gelo. De menos 100 de menos 20 para 70, a média dá alguma coisa razoável, só que essa média não é efetivamente um bem viver. Porque os direitos sociais são sofridos e eles têm um problema atávico na sua natureza. A forma do direito é a mesma para a exploração plena e também para o direito social. Que forma é essa? É aquilo que eu chamo nos livros, e é uma tradição, inclusive da mais alta leitura filosófica do direito, que vai falar a esse respeito. Existe algo que identifica a sociedade capitalista nos termos jurídicos. É aquilo que se chama de forma de subjetividade jurídica. O capitalismo tem uma diferença em relação ao feudalismo e ao escravismo. Os três são exploração do trabalho, só que a forma de exploração do trabalho no capitalismo é diferente das formas anteriores de exploração do trabalho. No escravismo, uma pessoa explora o trabalho da outra mediante força bruta direta. É o chicote, é a pedra na cabeça do outro, é o constrangimento da força física. Não tem direito. Escravidão não é contrato. Escravidão é um mando direto, de força. O feudalismo é outro mando direto, sem direito. E como é que se dá o feudalismo? Na base de uma condição que tem o senhor feudal e que não tem o servo, condição pela qual o servo tem que se submeter totalmente à vontade e ao capricho do senhor feudal. Também não é contrato. Se o senhor feudal prometer para um servo que ele trabalharia para o senhor feudal e ao final do trabalho ele ganharia alguma coisa, e se no final do trabalho o senhor feudal não der essa coisa ao servo, o servo não tem a quem recorrer. Isso não é contrato. Não tem justiça. Isso é mando do senhor feudal. Seu capricho, ele faz o que ele quer. Conclusão, não há direito antigo nem direito medieval. Não há direito da escravidão nem direito feudal. Isso que se chamar direito antigo, na verdade, é religião, moral, magia, mas não direito como o nosso. Direito como o nosso só há no capitalismo. E como há,
esse direito no capitalismo? O capitalismo é o único modo de exploração no qual o trabalho, para existir e ser explorado, precisa ser trabalho juridicizado. E como é um trabalho juridicizado? O capital de quem tem precisa ser garantido por direito. Então, o Gerdau tem 40 indústrias no Rio Grande do Sul, ele não precisa estar na frente das 40, ele pode ter 1000 indústrias. Quem garante o capital dele é o direito e o Estado. A polícia, o delegado, o juiz ou o promotor garantem o capital do capitalista. E como se garante a exploração do trabalho do trabalhador? O capitalista e o trabalhador, ambos se tornam sujeitos de direito. Ambos ganham subjetividade jurídica, de tal modo que, por milagre, o mais rico dos homens e o mais pobre dos homens passam a ser considerados iguais. E um explora o outro porque os dois dispuseram da liberdade para aceitar este contrato. Disse um para o outro: eu quero te contratar, você trabalhará 17 horas por dia para mim, eu te pago R$300. Se esse disser sim, isto é contrato. A base do que forma a sociabilidade capitalista é esta forma de subjetividade jurídica. O segredo do direito é esta forma de relação social de subjetividade jurídica. Isto é o fundamental. Isto aqui identifica o direito e torna o direito capitalista específico. Só há direito no capitalismo porque antes há coisas morais, coisas religiosas, mas não subjetividade jurídica. Agora vem a questão central, senhoras e senhores, do que quero dizer na noite de hoje. Se o núcleo do capitalismo é que todas as pessoas sejam consideradas sujeitos de direito, o núcleo é uma certa equivalência entre todos os seres humanos. O rico e o pobre, o que tem tudo, o que não tem nada, o capitalista e o não capitalista. Todos passam a ser tratados para o fim de exploração do trabalho como se fossem iguais. Pasmem o que eu vou dizer aqui, o núcleo do trabalho é o direito privado. A lógica do trabalho é que as pessoas contratem como quiserem. Se alguém aceitou trabalhar para o outro na base de R$200 por mês, isso é contrato. E assim o foi por muito tempo, por muitas décadas e séculos. O século XIX, com a Revolução Industrial, era assim. Só tinha direito civil e direito penal. O direito civil organizava a exploração do trabalho. Alguém trabalhava numa mina de carvão na Inglaterra, aceitava ganhar 2 dinheiros. Muito bem, mas isso é muito pouco. Aceitou, é o contrato. Esse é o direito privado. O contrato de trabalho e o direito do trabalho tem um leito do rio. O leito do rio da exploração do trabalho é o direito privado. Junto com ele, o único direito público do mesmo leito do rio, direito penal. Quem pegou o capital do capitalista, sendo ele miserável, vai preso, ou vai morto, qualquer coisa assim. As senhoras e os senhores já fizeram faculdade de Direito algum dia da vida. Os senhores se lembram do que... Isso não é só isso não é uma ironia, enfim, é só uma comemoração. Os senhores se lembram que na intuição geral das pessoas, arroz e feijão do direito é civil com penal. Trabalhista, constitucional, ambiental, direito da X, tudo isso é mistura. Tudo isso é verdura, legume, carne, porque arroz e feijão é civil com penal. E pasmem, é uma verdade, porque o capitalismo precisa só de 2 direitos. O civil para explorar e o penal para não deixar que o capital do capitalista seja pego. E por um século foi assim. Até que surgiu a água de meio termo da luta social. E qual foi a água de meio termo? Quando começam as lutas socialistas no mundo, quando a classe trabalhadora consegue ganhar o poder em alguns países, como por exemplo a Rússia, depois a União Soviética, então começa uma solução de meio termo. Qual foi? Foi arrancar a exploração do trabalho das mãos do direito civil. E deixar numa mão intermediária, nesse ramo que até hoje é sofrido de classificar, seria ele público ou privado, e as pessoas não sabem o que fazer. Eu tenho visto isso de camarote, porque agora eu tenho sido consultado por umas 500 universidades do Brasil, que fazer porque o governo mandou enxugar, não tem mais dinheiro nas universidades, não pode ter mais 7 departamentos, 8 departamentos, 10 departamentos numa faculdade de Direito.
Então não tem mais departamento de direito do trabalho, porque tem que juntar com o outro, porque não tem jeito de ter 10 chefes de departamento, tem que ser só 2 ou 3. Aí a solução de todo mundo é departamento de direito privado, departamento de direito público. Então passa um traço no meio, já sabe, civil, comercial, lá de um lado, o resto do outro. O que fazer com o direito do trabalho? Várias faculdades professorais, São Senhor, professor da USP, filósofo do direito, onde a gente põe direito do trabalho nesses dois? E aí, senhoras e senhores, efetivamente não se sabe onde pôr. Por quê? Quando se põe no direito público, é uma grita geral que o direito do trabalho é à disposição do patrão. E quando se põe no direito privado, em geral é a gente que grita, que a gente não aceita um desplante desse numa realidade que é complexa e tem proteção pública. O que eu estou dizendo, senhoras e senhores, é que efetivamente os direitos sociais são um espaço que não é o espaço do leito do rio. A gente abre um canal lateral. O que eu volto aqui a dizer é que no dia da enchente a gente vai tudo para a margem do rio como era, e esse espaço lateral não é aquele dito esperado. O que vem a ser o direito do trabalho? É uma forma igual à forma do direito civil. É uma forma de subjetividade jurídica, é contrato. Apenas é uma forma modulada. O que quer dizer modulada? Qualquer um, se quiser, faz contrato com qualquer um, só que tem o piso. Só que não pode explorar trabalho de 17 horas por dia, só que não pode trabalhar se for menor de idade, ou algo assim. A gente dá moldura para a exploração. Senhoras e senhores, isto não é socialismo. Isto não é o fim da exploração. Isto é baliza para a exploração. É dizer, a exploração pode acontecer desde que tenha tal moldura, bonitinha. Então a gente doura uma moldura e diz aqui dentro a margem do contrato, como quiserem fazer. Passando de milão, pode fazer qualquer coisa. Até 1001. E nem milão é, porque né, virou o ano, é 998. Nem para eu dar o gosto de arredondar por milão. Bem, o que estou dizendo aqui é que aquilo que se toma como direito do trabalho comunista, justiça do trabalho socialista, não tem nenhum critério de realidade ou de verdade ou de ciência, porque isto aqui é simplesmente a baliza de salvação do capitalismo contra os capitalistas. Porque a depender de cada capitalista pagava R$100, cinquentão, cuspia na cara, xingava. Enfim, aquelas novelas que passam no SBT, que a patroa humilha a empregada e faz não sei o que lá contra ela. Seria assim. Então nós dizemos, não pode humilhar, só pode ficar parada e a empregada tem que abanar, mas abanar tecnicamente não é uma humilhação porque foi contratada para abanar. Bem, estou falando aqui, senhoras e senhores, que efetivamente o direito do trabalho tem uma moldura diferente daquele que é o direito privado, mas tem a mesma forma social. E se tem a mesma forma social, agora vem a última das perguntas e a decisiva. Quem garante essa moldura? Quem garante que a exploração, que materialmente é de um contra o outro, livre, quem garante que ela tem um piso? Basicamente, quem garantiu isto, em todo o século XX, o Estado. Então, no Brasil, não fosse o Vargas, não teríamos isto. E posso dizer com muita tranquilidade, não vim ofender o Estado alheio, vim ofender o meu mesmo. A depender do meu Estado de São Paulo, eu sou paulista, não teríamos CLT. Foram vocês aqui, mais o povo de tantos outros lugares, e mais uns paulistas do contrabando, enfim, tem sempre gente boa para todo lado, como também teve muito gaúcho contra o direito do trabalho, enfim, isso continua tendo até hoje. Essa gente, senhoras e senhores, efetivamente... Você quer trocar de microfone, é isso? Valeu, bom trabalho. E esse aí. O direito do trabalho existe e foi garantido por conta do Estado. Só que também não se deve dar simplesmente esta resposta, porque o direito do trabalho surgiu por conta da luta da classe trabalhadora do mundo, luta essa que um dia desagou no Estado, ainda que não tenha sido originalmente interesse da classe trabalhadora. Essa luta, em algum momento no mundo, foi luta aberta. No século XIX, Comuna de Paris. No século XX, lutas como, por exemplo, a dos trabalhadores russos. Essa luta não era por direitos sociais. Acabou ganhando a forma do meio termo, acabou ganhando a forma de um direito que garantisse a exploração, dando mínimas balizas. Eu quero chegar agora à última proposição desta minha reflexão na noite de hoje.
o que garantiu não apenas politicamente ou voluntariamente isto, mas no nível econômico, o que deu base material ao direito do trabalho e aos direitos sociais no século XX. Um certo regime dentro do capitalismo, um certo regime de acumulação, que lá num dos meus livros, que se chama Estado e Forma Política, chamam a ele de Fordismo, que é um termo já dos últimos 30 ou 40 anos. Houve no século XX uma produção capitalista de tipo fordista. Que era esta produção fordista? Ford aqui dá o exemplo, porque lá a indústria Ford nos Estados Unidos fazia uma produção industrial de ponta a ponta. Então o Ford tinha a siderúrgica que o servia, tinha pneu porque plantava seringueira aqui no Brasil e levava para os Estados Unidos, era uma produção completa. O Fordismo, em termos de acumulação capitalista, é um regime de acumulação no qual o capitalismo busca prever boa parte das suas variantes e busca dominar essas mesmas variantes. Vargas não era socialista, Jango não era socialista, pelo contrário, tinha umas fazendas ali meio pé da sua região e outros mais, é muito difícil chamá-lo de comunista. O Brizola podia estar um pouquinho mais perto, mas também não era. Mas vejam lá, essa gente que defendeu o direito social, essa gente efetivamente tinha um instrumento capitalista, porque o capitalismo fordista buscava organizar a produção de ponta a ponta. Para que alguém pudesse vender, tinha que ter alguém para comprar. Para que ele pudesse comprar, tinha que ter salário mínimo. O fechamento todo do sistema garantia o capital, de tal modo que a produção na acumulação fordista diminuiu parcialmente as crises do capital. O capital tinha muita crise, a crise de 29 é uma dessas notáveis crises do capital. O mundo inteiro tem tendência de sair do capitalismo. Lá no começo do século XX podia chegar no socialismo rapidamente, não fosse o Hitler, não fossem os Estados Unidos, não fosse bomba, o mundo já seria socialista hoje. Não fosse a Rosa Luxemburgo ter sido morta faz 100 anos, literalmente, foi 1919, não fosse tudo isso, o mundo já era socialista. A gente não estava aqui hoje. Aqui tinha um conselho popular dos gaúchos, julgando as causas do povo. Não era quem fez faculdade e sabia qual o prazo do recurso de revista, então julga os outros. Era povão que estaria julgando. E a gente seria povão, só para dizer, nossa, eu estaria de fora do... Não, eu tenho que pensar como eu, cortador de cana e filósofo, estaria aqui pensando. Enfim, a gente tem que mexer com o nosso narcisismo subjetivo. Bem, o que estou dizendo é que este controle das variáveis do capital estabeleceu os direitos sociais numa sociabilidade que tinha força material capitalista nas frações do capital da produção. Os senhores conhecem bem, eu falo muito isso nos meus livros, o capital, a classe burguesa. Nós, tradicionalmente, dizemos, há uma burguesia agrária, há uma comercial, há uma industrial produtiva e há uma financeira. Para saber o que o Brasil passa hoje, são 4 classes brigando entre si, só que dobrem dá 8, porque são 4 nacionais e mais 4 internacionais contra ou a favor das 4 nacionais. E mesmo assim não bate só 8, por quê? Porque o interesse de uma classe agrícola do Brasil é com a China e não é com a classe financeira dos Estados Unidos. Então tem vários setores aqui digladiando-se entre si. Bem, estou dizendo com isso, senhoras e senhores, que em geral no Fordismo, que foi o século XX, a classe que dava comando é a classe industrial. Por isso o direito do trabalho fazia sentido. Ele atentava primordialmente em favor ou em face daquele proletariado que era o industrial. Depois se estendeu para o comercial, também para o financeiro e chegou no agrícola, no agrário. Nós tivemos, com a Constituição de 88, a chegada derradeira dos direitos sociais, enfim, totalmente à população do campo. Mal chegou, já acabou, mas isso vem daqui a pouco. O que estou dizendo é que o modo de acumulação fordista é mantido por uma burguesia, por uma fração de classe burguesa produtiva. E, em contrapartida, encontra aqui, aliado com uma classe trabalhadora produtiva que, ao invés de fazer a revolução, conformou-se em sindicatos que disputavam direitos sociais nesta mesma condição capitalista.
Ou seja, a contraface do capital produtivo é o sindicato do trabalhador, que é explorado nesta produção, mas que tem algumas garantias. Quando é que esse mundo chega na ruína? Chega quando nós saímos do modelo fordista e chegamos a esse que se chama de modelo pós-fordista nos dias de hoje. Esse modelo essencialmente não está lastreado na produção, embora não desconheça a produção, porque a produção efetivamente é o que produz a riqueza. Só que esse modelo se assenta na determinação principal pelas frações financeiras do capital. E por causa disso, o capital financeiro, sem balizas de limitação jurídica ou estatal, ele efetivamente faz dinheiro fictício. Começa o pós-fordismo quando os Estados Unidos quebram o padrão ouro-dólar e rompem com o Tratado de Bretton Woods na década de 70. Até então, fordismo, os Estados Unidos só emitiam dólar se pusessem no Fort Knox dos Estados Unidos tudo que valia em dólar o correspondente em ouro. Quebram tudo isto e então, a partir desse momento, os Estados Unidos emitem moeda sem lastro nenhum. Como o mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, pelo Tratado de Bretton Woods, todas as transações se mediam em dólar, os Estados Unidos passam a dominar financeiramente o mundo todo. E, senhoras e senhores, o que o mundo produz em termos de PIB dá menos de 100 trilhões. O mundo inteiro. O que tem de mercado de papéis e derivativos está na base de 700 trilhões de dólares. O que eu estou dizendo é que tem 600 trilhões de dólares voando. Tem gente muito rica que, se um dia for pegar o seu dinheiro no banco, na forma de qualquer coisa, parafuso, avião, copo d'água, livro, celular, notebook ou qualquer coisa assim, o mundo só tem para entregar 100 trilhões e as pessoas são ricas em 700 trilhões. O que eu estou dizendo é que o capitalismo está numa crise constante, numa crise profunda, e a única forma de enxugar o gelo da crise do capital é tentar expoliar regiões para salvar esse dinheiro fictício de outras regiões. O que isto quer dizer? Os Estados Unidos têm um dinheiro fictício imenso, o Brasil também tem uma proporção do dinheiro fictício do mundo. Só que os Estados Unidos, mediante guerra, chegam lá no Iraque, pegam um poço de petróleo do Iraque e dão para um estadunidense. Eu estou enxugando meu gelo, fazendo com que eu, nos Estados Unidos, possua um poço de petróleo no Iraque. Já estou lastreando o meu dinheiro fictício em alguma coisa concreta. Faço uma guerra, faço um motor de economia de guerra, pego algo em algum país. Só que só o Iraque não dá para enxugar o gelo dos Estados Unidos, da crise dos Estados Unidos. Eu preciso pegar do Afeganistão, eu preciso pegar a Líbia, eu preciso pegar a Turquia. E fui pegando na base de guerra. Faltava pegar o Brasil, nem precisou de guerra, bastou panela. Deram, de graça. Juristas fizeram isso, deram de graça, em troca de 2,5 bilhões, mas isso é outra coisa. Seus coleguinhas. Não é só para ouvir coisas bonitas que você vê aqui, não. Também vocês têm uma parcela do latifúndio. Mas não são do trabalho, são do lado. Bem, o que estou dizendo, senhoras e senhores, é que a crise do capital e a crise do Brasil se dá, em primeiro lugar, por uma crise do capital que não fecha e a expoliação e a tentativa de fechar parcialmente isto. Se nós dermos a economia do Brasil quase de graça, nós enxugamos um pouco da crise do capital internacional, à custa da crise do Brasil. À custa de não aqui resolvermos os nossos problemas e de agravarmos os nossos problemas. O que vivemos hoje é a perda dos direitos sociais por causa de um modelo de acumulação pós-fordista. Agora vem o central, minhas senhoras e meus senhores, é a última questão que eu quero anunciar na noite de hoje. Quem defende o direito do trabalho, quem defende os direitos sociais, está numa encruzilhada, observando o horror, e em geral tem duas dimensões de solução. A primeira delas é a volta do fordismo. O professor Rui Braga, da USP, meu colega de universidade, da Faculdade de Sociologia, ele chama isso de nostalgia do fordismo, saudade do fordismo. Então nós dizemos, no tempo do Vargas tinha direito. No tempo do Vargas tinha sindicato forte. No tempo do Lula a gente conseguiu crescimento econômico ou algo assim. Bem, é verdade que exista uma certa potencialidade residual no fordismo. Observem, a China não abandonou o fordismo e é um caso de segunda potência capitalista.
O Brasil, quando não abandonou o fordismo, deu Lula e Dilma, que foi o contrário de Fernando Henrique Cardoso, foi o contrário de Collor, e foi um caso de relativo sucesso. A pergunta aqui não é que o fordismo não dê resultado imediato. Se eu der dinheiro para o povo, se eu dobrar o salário mínimo, o tumeleiro está muito mais feliz. O dono do tumeleiro, não sei nem quem é, mas provavelmente, como ele é informado pela imprensa, ele deve ser contra o aumento do salário mínimo, porque ele pensa no seu trabalhador da loja. Só que, em favor do dono do tumeleiro, se eu dobrasse o salário mínimo contra a vontade dele, ele vendia 3 vezes mais. Mesmo que ele dobrasse o seu salário dos seus trabalhadores, ele ganhava muito e muito e muito e muito mais. Essa é a dimensão do porquê cada burguês sozinho é burro, porquê que as associações burguesas são burras, fazem pato, etc. e tal, depois não tem para quem vender produtos, e porquê o Estado salva a burguesia. Esta é a tese central. O Estado, no final das contas, é uma forma derivada do capital, e o Estado é que quase sempre, não necessariamente sempre, mas quase sempre, salva o capital das mãos dos capitalistas. Porque se eu deixar cada capitalista mandando no capital, isso vai ser uma dilapidação do capital constante. Bem, neste quadro, a primeira opção é a saudade do fordismo. Eu, com muito respeito às senhoras e aos senhores, digo que residualmente exista algo de saudade do fordismo a ser feito. E que algo é esse? Obviamente, se nós não tivéssemos tido um golpe há poucos anos, a Embraer estaria um pouco mais forte, as empresas nacionais estariam um pouquinho mais forte, teria mais gente em faculdade, a economia poderia ter crescido um pouquinho mais Minha Casa Minha Vida, mais coisa acontecendo, mais ampliação do aeroporto Salgado Filho, e laralá, 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 laralá. Tudo isso é o resultado dos nossos fordismos anteriores. Construção do aeroporto, ampliação do aeroporto. Só que o problema central é que na máquina do capital financeiro internacional em crise, a experiência fordista, que não é muito forte como a chinesa, ela enfrenta oposição imediata e ela é destruída. Ou seja, o dia que o Brasil resolveu acordar para ser potência, ele foi destruído. A China, todo dia busca ser destruída, ela sofre tentativa de destruição, mas é um pouco grande e é muito difícil de destruí-la imediatamente. Podem até destruí-la, mas é mais difícil. O Brasil tem um problema com o seu fordismo. Toda vez que se afirma uma economia capitalista periférica, uma central bloqueia. Senhoras e senhores, o Vargas fez do Brasil uma potência industrial. 64 é o bloqueio total disso. Volto a dizer, Jango foi tirado do poder exatamente porque podia o Brasil ser alguma potência capitalista. Isso não era interessante. Muito bem, a única opção que nos salva não é essa de tentar salvar o fordismo, a não ser que seja opção residual, imediata, lateral, o que tem para fazer no dia de hoje. Mas o central, senhoras e senhores, é que a crise do capital não diz respeito só ao Brasil, uma crise internacional. E a classe trabalhadora do mundo está vivendo como zumbi, subjugada pelo capital, trabalhando 24 horas por dia. O celular conseguiu a proeza de fazer com que os trabalhadores tenham que responder aos seus patrões às 24 horas por dia. E a depressão é o sintoma total da subjetividade contemporânea. Quando eu falei de narcisismo e cinismo, esta é a face pública de tudo isso. A face para dentro é a depressão. A vida é sem sentido, as pessoas sentem que a sua condição de vida cada vez mais declina. O capitalismo faz 8 bilhões e meio de pessoas sangrarem. Só tem uma forma de sair disso, é dar o passo para frente. É superar o mundo determinado pela acumulação e pela mercadoria. O mundo determinado pelo dinheiro. O mundo determinado pelo capital. O mundo já teria tecnologia suficiente para fazer com que todos comessem, todos tivessem teto, todos não precisassem trabalhar ou não trabalhar tanto quanto trabalham ou nas condições com as quais nós trabalhamos. O mundo já tem todas as condições de fazer isto. Só falta dar o passo para isso. Sei que os senhores vão dizer, é muito difícil, em especial para nós que somos da classe média. Nós, que ficamos aqui com uma mão no fogo e outra no gelo, nós efetivamente não sabemos como fazer para dar esse passo. Porque nós queremos defender o mundo mais ou menos do jeito que ele está, apenas com um pouquinho mais de desconto ou um pouquinho mais de boas intenções. Para a pobreza do mundo, o mundo é o caos. Quem prometer o apocalipse recebe votos do mundo. O Trump é isso. Ele prometeu acabar com tudo. A vida é tão desgraçada que o povo vota em quem promete acabar com tudo.
Os exemplares nativos são assim também. Toda pessoa que resolver falar que vai quebrar tudo recebe aplausos da maioria, enquanto a gente está defendendo o quê? Milão para as pessoas, escola pública para as pessoas, aonde se atira no meu filho, onde ninguém aprende nada. Ou seja, nós estamos na pior posição do mundo. A gente é o band-aid. Só que a pessoa sofre e sabe que sua doença é profunda. Ela não gosta desse mundo. Está todo mundo em depressão, está todo mundo numa vida sem sentido. A família não faz mais sentido, o desejo sexual explodiu e a repressão explodiu junto. A pessoa não sabe dar conta de desejo extremo, abre o WhatsApp, vem vídeo pornô da mulher fazendo tal coisa e ao mesmo tempo o líder religioso dizendo que não pode trair jamais. Ou seja, é uma contradição total e ninguém dá conta de resolver essa contradição. O que estou dizendo é que o povo pede por uma solução. Quero vos tranquilizar, senhoras e senhores, não seremos nós que daremos esta solução. Quem dará a solução é o próprio povo e a vanguarda do povo, que vai dizer um dia é preciso sair da exploração do trabalho capitalista e é preciso almejar um mundo sem condições, é preciso almejar uma sociedade sem a determinação do dinheiro ou do capital. Senhoras e senhores, este dia pode acontecer, este dia pode ser chamado para que as multidões possam conduzir esta transformação do processo histórico. Mas quero dizer aqui, senhoras e senhores, isto acontecerá pelo povo trabalhador, não por quem cuida do direito do trabalho. Eu tenho uma palavra de clamor às senhoras e aos senhores. As senhoras e os senhores são efetivamente o que o direito produziu de melhor em 2 séculos. Efetivamente. As senhoras e os senhores têm bom coração, têm boa vontade. Eu vos conheço, alguns de nome, outros de história, conheço bem boa parte de vocês e sei o que passa por dentro de cada qual das senhoras e dos senhores. Nós só temos uma coisa a fazer. O velho Lenin dizia que o povo tem que se levantar, mas para que o povo se levante tem que haver aqueles que lutam junto com o povo, sendo a vanguarda para o povo. Apontem caminho, deem passo, deem sentido. Está difícil quem do povo faça isso, mas há de surgir. Em geral era o sindicato antigamente, era a liderança política, era o partido político. Eu tenho um pedido a fazer às senhoras e aos senhores, que em primeiro lugar digam que é do direito social para cima e não para baixo. Se os senhores baterem o pé, já está bom. Eu não estou pedindo muito. Estou pedindo só para que batam o pé e digam nenhum direito a menos. É daqui para cima. Se os senhores puderem servir, não de vanguarda, mas de escudo para a luta que vem, é maravilhoso. Só que eu aposto uma coisa a mais ainda com as senhoras e com os senhores. Que uma certa hora do dia, os senhores vistam a toga. E outra hora do dia, os senhores vistam a farda de lutadora e lutador em favor do povo. Ainda que seja para dar uma palavra de força para uma luta que não é pelo direito social, é pela sociedade. É pela trabalhadora e pelo trabalhador, não é pelo direito do trabalho. É que os senhores e as senhoras ficam na esquina da vida, e os senhores puseram a mão no quente e no frio, e os senhores sentem as duas dores e as duas delícias. E eventualmente os senhores tiverem coração, ânimo, desejo e gozo de um dia poderem sorrir ao ver o povo não precisando mais do direito do trabalho, porque o trabalho não é mais explorado. Eu posso dizer uma coisa, senhoras e senhores aqui presentes, neste fim de tarde e noite desta quinta-feira em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A história contará que no mundo de hecatombe, as senhoras e os senhores se marcaram como aqueles e aquelas que romperam com a reprodução social e romperam com a cultura e com a prática do direito, e as senhoras e os senhores foram aqueles que abriram a estrada para que o mundo fosse outro. A história vai contar a participação de cada qual dos presentes com muita glória e muita alegria. Que daqui a 200 anos alguém conte a história do nosso tempo e diga, na decadência, na hecatombe, houve aqueles e aquelas que deixaram, que paralisaram este tempo de reprodução. E, meus prezados e prezadas, não é para que os senhores deixem de lado o Código Civil para ler a CLT. Eu quero dizer mais uma palavra. A história será magnífica quando os senhores não só defenderem a CLT contra o Código Civil,
mas quando os senhores abandonarem o Código Civil, a CLT, pegarem uma página em branco, chamarem um povo para pegar a caneta junto com a sua mão e juntos escreveremos outra história que um dia, quem sabe, não será de direito, mas será de justiça. Obrigado. Muito obrigada, professor Alisson, pela sua aula, e eu coloco a palavra à disposição dos colegas por 5 minutos, dado que amanhã também temos continuidade das tarefas aqui na nossa escola judicial. Alguém quer fazer alguma pergunta? É tão bom poder receber alguém de fora da casa, digamos assim, para replicar uma ideia que a gente tenta, né, colocar em prática, porque o nosso pensamento vai ao encontro de tudo que o senhor disse na sua fala. É isso aí, nós precisamos lutar por um mundo que seja diferente. Então, muito obrigada. Professor, eu gostei muito do que o senhor falou. Eu fiquei com uma dúvida aí no final. Talvez o senhor tenha querido falar uma coisa e não ficou bem claro. Para o juiz, quando ele está de toga, estou perguntando para ver se eu entendi bem, quando ele está de toga, ele é juiz. Para ser lutador, ele tem que tirar a toga, mais ou menos isso? Para fazer a luta cotidiana, a toga está boa. Vejam, eu volto a dizer que a vossa profissão, o vosso munus na magistratura, numa sociedade de frangalhos, está muito bom. Eu não estou dizendo que haja um problema aqui existencial num juízo do trabalho. É que estou dizendo que isto é a administração cotidiana de uma sociedade em crise. E só enxugando o gelo, a gente enxuga 10 gelos, mas a gente não trabalha com o que deve fazer. E o que se deve fazer, nós não fazemos porque somos juristas, mas é o povo e as classes exploradas do mundo que fazem. Apenas nós, que somos a franja de classe média mais alta da classe trabalhadora, e se a gente se reconhece como classe trabalhadora, o que é um dado que creio que deveríamos nos reconhecer, ainda que seja a franja que veste terno e gravata, ainda que a gente vista colarinho branco, enquanto os demais vestem colarinho azul, mas reconhecendo que somos do mundo do trabalho, da condição de trabalhador, eu penso que esta luta não é só nossa, é da classe trabalhadora. Nesse sentido, há muito que fazer e há muito que lutar, não porque tenhamos toga ou terno ou algo assim, mas porque todos os trabalhadores e trabalhadoras precisam estar unidos na sua luta, seja com pau, seja com pedra, seja com pá, com qualquer coisa que seja, ainda que seja com caneta para dar a sentença, mas tudo junto. Então, eu vou declarar encerrada a nossa aula de hoje, agradecendo imensamente ao professor Alisson pela sua presença, pela sua disponibilidade, e certamente ficaríamos mais. Eu apenas tive que avisá-lo do tempo, porque amanhã temos, de fato, aula magna na Escola Judicial, e eu espero todos às 13h30. Muito obrigada.